E aí, pastor? Tudo bem, Eliel? Tudo e contigo? Graças a Agora tá Deus. melhor aí. Tudo na santa paz. Você está me vendo direitinho Isso, aí? tô vendo, graças a Deus tô vendo. O senhor tá me vendo? Sim, você está bonito, rapaz. Mais pelo no rosto. É, Está ficando certo. bonito, viu? América. América faz isso. É, né? Tá certo. E aí, como é que está o Tivemos aí nosso pessoal aí, meu querido? Tudo bem por aí? A família tá boa? tudo, graças a Deus, tudo na paz de Cristo. Que bom. Estamos que estamos Mas é um prazer muito na... grande estar com você aqui neste horário, viu? Estamos aqui à sua inteira disposição. Eu sei que Amém, pastor. você tem um público aí muito bom e, com toda certeza, é, temos uma boa assistência hoje, né? E vamos Amém. caminhando aí, né? Estamos aqui à sua Vamos. disposição. O que você precisar, pode falar. Deus quiser. Eu estava no começo comentando, tive que desligar e vou sair de novo e entrar, mas a gente estava falando com o nosso povo. Nós hoje vamos abordar alguns temas hoje a respeito da volta de Cristo, o arrebatamento, da grande tribulação. Isso que nós estamos vivendo hoje, na verdade. Eu li capítulo 24 de Mateus, verso número 14, que eu quero ler de novo, que diz: Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Na verdade, muitas pessoas, pastor Jorge, estão achando que nós estamos vivendo o fim, estão desesperados, estão cometendo loucuras, outros, e nós vamos comentar sobre isso, muitas coisas. Então, acho que o intuito dessa live hoje é trazer um pouco de esclarecimento bíblico para o nosso público, para que eles possam compreender e ter um entendimento de como nós estamos andando, de como a igreja de Cristo está andando na terra e o que, na verdade, nós precisamos fazer e nos preparar. Então, antes de tudo, eu queria agradecer também a este momento aí que o senhor está cedendo para nós. O pastor Jorge Vale é meu cunhado, é o diretor do Instituto Bíblico de Campinas, é um grande homem de Deus, escatologista, há mais de 40 anos estudando escatologia, ensinando, formando muitos alunos e milhares de alunos pelo Brasil e fora dele. Né? Eu posso falar fora porque eu sou um aluno formado e moro nos Estados Unidos hoje, então, então já temos aluno fora. E, graças a Deus, tem uma reputação muito grande aí. E, né, então, eu gostaria de, neste momento, conversar com o senhor um pouco sobre esse tema, para que a gente possa ter um entendimento. Antes de tudo, eu gostaria de saber dessas questões, qual é o teu posicionamento, pastor Jorge, a respeito, o senhor é pré, é mid ou é pós-tribulacionista? Queria que o senhor ficasse à vontade para falar sobre isso. Na realidade, estas expressões criadas pelos teólogos, né? Porque isso aqui não está na Bíblia, mas são linhas de pensamentos que falam a respeito da volta de Cristo, né? Uns declaram que o arrebatamento se dará antes da grande tribulação. Outros declaram que a igreja ela passará por um período da grande tribulação. E tem aqueles que declaram que a igreja ela vai estar aqui na terra no período da grande tribulação. Eu tenho certas dificuldades com respeito a esta questão de dizer sobre o mídia, sobre o pós-tribulacionista, porque o plano de Deus ele é perfeito, tá? Você sabe que Deus ele tem um tempo, ele tem um prazo com as pessoas aqui na face da Terra na dispensação do governo humano, que começou ali com Adão, e isso vai se estender praticamente até o princípio do milênio. Então, aqui, o Senhor sempre teve, por exemplo, um período sabático. Ele estabeleceu, por exemplo, o dia de sábado para o homem descansar. O homem trabalha 6 dias e descansa o 7º dia.
E você vai ver que existe o ano sabático, que de 7 anos, vezes 7 anos, 49. Normalmente, o 50º ano era justamente o ano sabático. Este ano sim, inteiro, Deus estabeleceu para descanso da terra, porque a terra precisa descansar. Somente produzindo, produzindo e não se refazendo, então ela tem que descansar. Mas também existe um sábado milenar, porque Deus deu para o homem 6 anos para trabalhar, ou seja, 6.000 anos. E veio o milênio sabático para o homem descansar. Então vem aí o 7º, que é o milênio, tá? Pois bem, então, como é que se dá a contagem deste tempo? Nós não temos, assim, uma data precisa, porque o calendário humano ele está defasado. O primeiro grande sim. calendário da história foi o calendário juliano, mandado fazer pelo imperador Júlio César. Pegou o seu cientista para elaborar um calendário, e foi o primeiro calendário assim anual, foi estabelecido, foi o calendário juliano. Foi quando se dividiu o ano em 12 meses, de 30 dias. Hum, Só que, inclusive, no calendário, você vê o mês de julho, o mês de agosto, isso, Augusto César, Júlio César. Então, esses meses são homenagens a esses homens, né? Mas os homens de Júlio César cometeram um engano. Qual foi? De estabelecer um dia de 24 horas. E o dia não tem 24 horas. Quando chegou na Idade Média, o calendário estava defasado. Então foi preciso que um papa, com seus assessores, o Papa Gregório, ele reformulou o calendário e cobriu aquela defasagem deixada pelos cientistas de Júlio César. Ele corrigiu hum. esta falha justamente criando o ano bissexto. Então, veja, de 4 em 4 anos nós perdíamos um dia. Então, ele veio, que o calendário que nós temos hoje é o calendário gregoriano. E esse calendário, se você for observar, ele declara que Adão foi criado no ano de 4004 a.C. E de Cristo para cá já tem 2020. Então, já passou 6.024 anos. Você dá a entender que o tempo já passou? Não. O problema está no nosso calendário. O erro que existe nele, que nós não sabemos hoje em que dia nós estamos. É como a questão, por exemplo, do calendário judaico. O calendário judaico hoje está no ano de 5.781. Então, faltando aproximadamente 200 e poucos anos para o ano 6.000. Mas tudo isso são problemas que os calendários têm trazido, que nós não sabemos que exatamente é a data que nós estamos atravessando. Eu só sei dizer uma coisa, é que quando findar este 6º milênio, então Jesus vai entrar em ação, Deus entrará em ação. Aí você me pergunta, em ação por quê, pastor? É porque Deus, ele, quando criou a terra, ele deu 3 coisas para o homem. Primeiro, crescer e multiplicar e povoar a terra. A terra já está super povoada. Crescer, Sim, dominar as aves do céu, os animais do campo e os peixes do mar. Eu não sei o que falta mais o homem dominar. E diz ali, você é, tem 6 dias para trabalhar e o 7º para descansar. Então, nós estamos observando que quando Deus deu esse documento, entre aspas, para o homem, Satanás se apossou disto. Então, ele hoje é o detentor desse documento de propriedade do planeta Terra, que Deus deu para o homem, Satanás foi e usurpou dele. Quem é o príncipe deste mundo? Quem é que governa a situação do mundo atual? É justamente o Satanás. Aí você pergunta, mas por que Deus não intervém nessa história com tanto sofrimento, com tanto crime, com tanta violência no planeta? É porque existe um documento e Deus, ele não viola a sua lei. Está entendendo? Agora, se este prazo terminar hoje mesmo Deus entrará em ação e pronto.
Agora, como é que isto vai acontecer? Eu quero lhe dar, nas perguntas que você fez, 2 acontecimentos históricos e um profético. Tá? Você sabe que este mundo já passou por 2 grandes julgamentos, e o terceiro se aproxima. O primeiro grande julgamento da história se deu por ocasião do dilúvio, quando você pode observar o que diz a Bíblia, que aqueles homens comiam, bebiam, faziam farra, imoralidade, violência, casamento homossexual. Isto tudo era justamente uma... Jesus disse, como foi no dia de Noé, assim será no dia da vinda do Filho do Homem. Pois bem, mas a pergunta que nós observamos aqui é que quando o dilúvio veio, Deus permitiu que Adão entrasse na arca com a sua família. Tá? Ou seja, Noé entrasse na arca com a sua família. E depois, então, veio o dilúvio. O mesmo caso aconteceu com a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus permitiu que Ló saísse da cidade para depois entrar em julgamento com a cidade. Assim também vai acontecer nesse terceiro e último julgamento da história, chamado de grande tribulação, ou grande e terrível dia do Senhor, o dia em que o Senhor virá para julgar os homens na terra. Então, tudo isto vai acontecer no período da grande tribulação. Mas, assim como Deus tirou Noé antes do dilúvio, tirou Ló antes da destruição de Sodoma, ele vai tirar a sua igreja da terra antes que esse julgamento do grande e terrível dia do Senhor aconteça. Está entendendo? Então, o que ocorre, na realidade, é justamente isso, que Deus, ele tira os seus antes que o mal aconteça. Agora, existem algumas pessoas por aí que declaram que nós não somos melhores do que ninguém, porque muitos santos do passado passaram por tribulações, passaram por dificuldades, foram lançados na arena, foram destruídos pelas feras, foram queimados na fogueira. Nós não somos melhores, então nós vamos passar pela grande tribulação. Pô, isso é uma questão deles. Eu, na realidade, não tenho nenhum pensamento de passar aqui na Terra no período da grande tribulação. Agora, se alguém quer passar, isso é um problema de quem queira passar. Então, eu sou pré-tribulacionista, porque eu creio que o Senhor vai tirar a sua igreja da terra antes que aconteça a grande tribulação. Agora, o midi-tribulacionista, ele pega o capítulo 7, que é justamente aqueles crentes que ficaram para trás, que foram decapitados, eles também ressuscitam, e tem aquela pergunta, quem são esses, de onde vieram? Aí a resposta divina foi que vem da grande tribulação, e lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Ou seja, estas pessoas que forem deixadas são crentes nominais, são crentes que estão brincando de ser crentes, que vão ser deixados para trás. Mas a igreja fiel e verdadeira, composta por aquelas pessoas que nasceram de novo, esta igreja não passará pela grande tribulação. Está entendendo? Então, esse é o meu pensamento com respeito ao pré-tribulacionismo. Até porque, pastor Jorge, a grande tribulação, para que o anticristo possa reinar, a igreja tem que ser retirada da terra, não é? Exatamente. Por quê? Porque na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ali declara a Bíblia que existe um que impede. Ele quer se manifestar, mas existe um impedimento. E muitas pessoas acham que quem impede, quem freia isto, é a pessoa do Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo, ele tem uma atividade muito grande na vida da igreja hoje. Porém, existe ali um pormenor na carta aos Tessalonicenses que muitas pessoas passam despercebidas. Quando ele declara que não, Paulo declara que não será assim antes que venha a apostasia.
e seja revelado o homem da iniquidade. Então, veja bem, ele não pode se manifestar antes que venha esta apostasia no planeta. E o que é esta apostasia que a Bíblia fala? É justamente a ausência da fé no planeta Terra como um todo. Você sabe que um homem de fé, como Abraão, ele mudou o curso da humanidade. Um homem. E hoje nós temos uma igreja poderosa na Terra, cheia de fé, com esse poder e autoridade divina, que se ele se manifestasse agora, ele seria atado e lançado de volta para o abismo, tá entendendo? E ele, como diz alguém, ele é uma besta, mas ele não é doido. Ele vai esperar, naturalmente, a igreja ser tirada do planeta para que ele possa, então, se manifestar. Então, este impedimento é a fé que opera na minha vida, na sua, na vida do crente. É claro que tudo isso aqui dinamizado pelo poder do Espírito Santo. Agora, no momento em que o Espírito Santo pegar a igreja e levá-la ao encontro de Jesus Cristo nos ares, pronto! A apostasia tomará conta do planeta Terra em todos os sentidos, deixando o caminho livre para que o anticristo ele possa se manifestar. Está entendendo? Então, nesse sentido, sim. É aí justamente aonde as pessoas, aqueles cristãos que esfriaram na fé, que abandonaram Cristo, que realmente estão afastados, que não querem ter um compromisso com Cristo. Quando eu falo com Cristo, não falo com a igreja, mas com o sistema, mas um relacionamento com Cristo, uma fé viva, querem viver a sua vida como é. Justamente entrarão, aí são essas pessoas que cairão na real, que passou o tempo e agora vão enfrentar a grande tribulação, exatamente. Mas a igreja fiel e verdadeira é justamente a igreja que vai acionar o relógio do ponteiro para a ação do anticristo. Está entendendo? Porque nós só podemos contar esta última semana a partir do momento em que a igreja for tirada da terra e os judeus, eles voltam para o plano original deles, que foi interrompido quando eles deixaram Cristo lá atrás. Ele veio para o que era seu, mas o seu não receberam. Mas aqueles que o recebeu, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Então a igreja hoje, não é que a igreja, ela substitui Israel. Não. Mas na dispensação da graça, a igreja faz algo que Israel não faria. Porque Israel, ele vive ainda no domínio da lei. A não ser os cristãos, os judeus messiânicos, que aceitam Jesus como seu salvador pessoal. Mas você pode observar que até hoje, quando você vai a Jerusalém, vai a Israel, você vai ver ali o judeu agarrado com o livro da lei, andando com ele para cima e para baixo. Eles não abrem mão de forma nenhuma, tá entendendo? Eles não abriram os olhos deles ainda para saber que nós estamos na dispensação da graça. Agora, a porta da graça, ela vai se fechar. Aí é quando a igreja sai, aí começa a contagem dos 7 anos da grande tribulação. Entendeu? É a igreja que aciona o ponteiro desse relógio. Aí sim, aí você vai ver agora, quando o anticristo assumir o comando aqui, o que é que vai acontecer com esse planeta. Voltando nesse assunto aí, essa questão que Israel ainda vive no tempo da lei, eles, na verdade, não vivem na nova aliança, né? Eles estão vivendo na aliança antiga. Sim. Né? E exatamente não só Israel, mas tem muita gente vivendo no pacto antigo, não tem, pastor? Muita gente vivendo na aliança antiga. O que é essa aliança antiga? É as pessoas vivendo no tempo da lei, fazendo as coisas que estão no tempo antigo, na lei antiga, na lei judaica. Fazendo coisas da lei judaica, trazendo o judaísmo para dentro da igreja, quando nós estamos vivendo um tempo de graça,
no tempo da graça, onde Cristo trouxe uma nova aliança, mas as pessoas não entendem isso. E, na verdade, a igreja de Cristo está perdendo muito de conhecer a Cristo, de viver a Cristo, de pregar a Cristo, e pregam para trás para tentar ganhar, de alguma forma, alguma coisa. Mas uma coisa que chamou muita atenção nesse período é justamente a apostasia da fé. E eu acho que nós vamos entrar depois nesse assunto, mas esse coronavírus que estamos vivendo em todo o planeta é algo que vem para mexer com aqueles que estão parados, que já estão um pouco desanimados na vida. Isso trouxe também um reavivamento na igreja, porque muitas pessoas que tinham parado de frequentar estão, pelo menos, fazendo as suas reuniões em casa, orando. Nunca se viu tanta gente na internet falando de Cristo, é verdade? As pessoas pregando, todo mundo agora virou pastor, tá entendendo? Está pregando, parece que houve, de uma certa forma, está havendo um despertamento nas pessoas. Um grande número ainda está um pouco meio apagado, mas está havendo um grande despertamento. Eu acho que as pessoas estão reativando a sua fé, porque essa apostasia, quando tomar conta das pessoas, realmente, quando a igreja for tirada da terra, então isso tomará conta de uma maneira muito forte. Então, acho que nós precisamos despertar um pouco e acordar para ativar a nossa fé, para que nós possamos estar preparados, nos preparar a cada dia. Eu acho que cada onda que vem é justamente preparar a igreja para que Cristo possa arrebatar uma igreja pura, uma igreja preparada ao encontro do Cordeiro. Mas vamos seguindo aí, pastor Jorge. Na realidade, Eliel, é o seguinte. Você sabe que muitas pessoas pregam sinais da vinda de Cristo, né? Porém, sim, não existe sinais para a vinda de Jesus. Lá em Mateus capítulo 24, declara que este evangelho do reino, ele será pregado em testemunho a todos os povos, tribos, línguas e nações, e então virá o fim. Sim. Olha bem, fim é uma coisa, arrebatamento é outra coisa. Estes sinais que você está vendo aqui são sinais do tempo do fim. Quer dizer, se eu estou tratando de sinais do tempo do fim, significa que a volta de Cristo está mais perto do que outra coisa. Está entendendo? Sim. Porque quando Jesus Cristo ele falou em Mateus capítulo 24 e outros livros proféticos sobre acontecimentos dos sinais dos tempos, que ele fala de guerra, rumor de guerra, de epidemia, peste, fome em vários lugares. Então, praticamente, os sinais estão tão patentes nesses últimos dias de que nunca. Este coronavírus, que faz parte daquele grupo que Jesus Cristo falou de epidemia e peste e fome em muitos lugares, praticamente isto aqui não é Deus falando. Ele está bradando no planeta Terra inteiro. Porque isso aqui, pastor Eliel, não é uma questão localizada. Não é um negócio que aconteceu no Brasil, ou na Argentina, ou lá no Chile, ou nos Estados Unidos. Não, mas foi no globo da Terra inteiro. Ou seja, sim, Deus está bradando. Ele está mostrando que aquilo que ele falou nas profecias, isso estão se cumprindo e vão se cumprir cada vez mais. Quando você vê esse tratado de paz que existe hoje, onde o Donald Trump está aí intermediando esta aliança, esse tratado de paz entre Israel e os árabes, isso aqui acontecendo tudo neste exato momento. E quando você observa essa, como disse o general Mourão esses dias, que a próxima guerra não será mais uma guerra militar, vai ser uma guerra por causa do clima. Porque existem muitas pessoas, muitos países de primeiro mundo mexendo no clima da Terra.
com ondas que vão mexendo e modificando, e você observa que o próprio oceano aquecendo, diminuindo, enfim. O que é isso? O homem mexendo no que não deve mexer. O efeito estufa está aí mesmo. A camada de ozônio está praticamente rarefeita. O Sol, ele bate com ímpeto em cima do planeta Terra. Isso vai causar úlceras em muitas pessoas, e isto para esses tempos não é ainda a grande tribulação, tá? Porque na grande tribulação o negócio vai ser terrível. É por isso que a igreja não pode mais estar aqui naquela época, né? Então, quando você observa essa questão, por exemplo, desses grupos que estão trabalhando para trazer à tona um líder mundial, uma moeda única, e quando você começa a observar os bastidores da economia mundial, você verifica que alguma coisa está acontecendo. Eu não sei se já veio daí da América ou se é aqui no Brasil, mas tem agora, por exemplo, o Pix. O Pix é uma forma de você fazer transferência, fazer depósito, qualquer hora do dia, da noite, qualquer quantidade, e para qualquer banco. Então, quer dizer, a moeda está se unificando. Está entendendo? Já estão a humanidade se preparando justamente para o que vai acontecer mais ou menos aí. Então, quando você vê tudo isso aí acontecer, são sinais do tempo do fim. Está entendendo? Homens que falavam que o mundo tremia, com seus equipamentos bélicos, com a bomba que eles possuem e com seus teleguiados, e de repente um pequeno vírus chega e manda o camarada cobrir a cara, cobrir o rosto, se recolher dentro de casa. Para que serve os seus mísseis? Para que serve o seu sistema atômico de guerra? Para que serve este poderoso equipamento bélico? Quando Deus manda um pequeno vírus e manda todo mundo se calar. Deus é Deus, Ele é o Senhor da história. Ele simplesmente está dando um recado para os grandes da Terra, dizendo ele, vocês sabem ainda quem é que manda neste planeta? Então, exatamente. Muito. Pastor Jorge, essa questão da grande tribulação, ela se divide em dois períodos, né? A tribulação e a grande tribulação. Como isso funciona? Bom, acontece o seguinte, assim que a igreja sair da terra, conforme o capítulo 12, quando aquela mulher que é Israel dar à luz à igreja, que a igreja sai do planeta, Satanás, que é o príncipe da potestade do ar, ele vai ser empurrado de lá para a terra. Ali no capítulo 12, há um regozijo, quando ele é expulso de lá, aqui para o planeta Terra. Acontece que quando ele cair aqui no planeta Terra, Satanás, ele é um ser espiritual. Ele vai precisar de um corpo físico para poder atuar. Então, é quando ele vem e atua, ele se incorpora neste homem que se chama de Anticristo. Esse personagem, que diz ali o capítulo 13, deu-lhe o dragão o seu poder e grande autoridade. Quem é o Anticristo? É um homem investido com poderes satânicos. Só que ele é um estrategista de primeira. Como ele precisa da aclamação pública no princípio do seu governo, ele vem justamente como um cordeiro. Ele vem trazendo soluções para a humanidade. Ele vai trazer um equilíbrio social tremendo. Não vai existir multimilionários e nem vai existir pobres. Ele vai fazer um sistema equitativo que todo mundo vai ficar feliz com o governo dele. Todos vão abraçá-lo. Todos vão segui-lo. Os únicos que não vão dobrar-se a ele são os crentes que ficaram. E porque eles não aceitaram o número da besta e nem o governo dele, este grupo vai ser morto e vai ser decapitado. Então, nesses primeiros 3 anos e meio,
O anticristo ele vai trazer um tratado de paz para o mundo inteiro, ele vai reconstruir o templo dos judeus em Jerusalém, inteira vai aderir ao seu sistema, porque ele vem, na realidade, trazendo soluções que até hoje homem nenhum trouxe na face da terra. Então, a humanidade, nessa primeira fase, vai experimentar a tranquilidade de um governo que é pacífico, só que por dentro ele não passa de um dragão. Ele vem com a aparência de um cordeiro, mas dentro ele é um dragão. Está entendendo? Então, quem é que vai sofrer na primeira fase? Os crentes que ficaram. E quem é que vai estar se regozijando nessa primeira fase? A humanidade que aderiu ao seu governo. Então, esta é a razão porque a primeira fase, chamada grande de tribulação, é porque é uma tribulação somente para os crentes que ficaram. Agora, quando chega no capítulo 7, que completa o número, conforme a abertura do 5º selo mostra, os que foram decapitados debaixo do altar, e quando completa o número, esse grupo também ressuscita e chega lá em cima. Pronto! Os 144 mil judeus serão selados com o selo de Deus aqui na terra. O anticristo já selou os deles. A marca na testa e na mão, todo mundo está tranquilo. A moeda única é o próprio ser humano. Então, a humanidade está tudo bem. Agora, quando este grupo sai da terra, e quando os judeus são, nesse momento, selados com o selo de Deus, aí vem a segunda fase. E é nesta segunda fase da grande tribulação, é quando serão tocadas trombetas, é quando vão ser derramadas taças, é quando a própria natureza, a própria igreja que subiu, estará numa ação poderosa de julgar este planeta aqui nesse período. Está entendendo? Então, a segunda fase da grande tribulação é quando realmente a própria natureza ela vai se rebelar. O profeta Isaías declara que a terra ela vai cambalear como um bêbado. Estes homens que hoje estão, você deve ter lido o noticiário aí nos Estados Unidos, que Bill Gates, aquele jogador astro do futebol, astro do cinema, os magnatas do petróleo, os multimilionários, todos eles já estão, já compraram os seus bunkers, aqueles túneis, aqueles apartamentos no interior da rocha e da montanha, porque eles sabem que alguma coisa terrível está para acontecer. Está entendendo? Alguma coisa drástica está vindo aí. E eles já estão preparando o abrigo deles, só que eles esquecem. Lá no capítulo 6, quando Deus começar a balançar o planeta, diz ali o capítulo 6, os grandes, os comandantes, os reis, os poderosos se esconderam ali e vão dizer aos montes, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles e que... Então, logo em seguida, vem a trombeta número 1, que atinge o oceano, a número 2, que atinge o planeta Terra, a número 3, que atinge as fontes das águas, a número 4, que atinge o espaço sideral, a número 5, que abre o ninho da besta, onde aqueles demônios super ferozes estão ali presos e vão ser libertos agora e vêm para atormentar a humanidade. Então, isto chama-se grande tribulação. Este é o período. Essa não é... Isso não é apenas um vírus como esse que nós estamos vivendo, que muita gente acha, nós estamos vivendo o fim, nós estamos já vivendo o período da tribulação. Não se compara nem um décimo do que realmente é a grande tribulação. Não. Absolutamente não. Uma coisa olha, que eu quero... Daniel, eu gostaria seguinte, olha uma coisa. Se você fizer um levantamento de quantas pessoas morreram do Covid-19, você vai ver que não chegou nem a 0,5% da população da Terra. É nada. Mas na grande tribulação,
o profeta Zacarias declara que 2/3 da humanidade vão desaparecer. Imagina? É gente, hein? Hoje nós somos Olha, em 8 bilhões. eu não sei quem é que vai enterrar quem. Não vai. Pastor Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa é uma questão muito séria, porque muitas pessoas não estão preocupadas com isso. As pessoas que ficarem na terra após o arrebatamento da igreja, essas pessoas que receberem o número da besta, que é o número 666 na testa ou na mão, né, no pulso, essas pessoas, o que acontecerá com elas? Por exemplo, camarada era cristão, mas ficou e recebeu. Essa pessoa ela vai ter uma oportunidade de encontrar com Cristo, ou depois que recebeu esse número, a marca da besta está fora total? Como se explica isso? Absolutamente, Eliel, é o seguinte, vamos entrar aqui no outro terreno que é muito interessante. Você sabe que a Bíblia Sagrada não é um livro ocidental, é um livro oriental. É um livro que foi feito para os judeus e para os povos da linhagem ali de Sete, né? E daquela região. O que ocorre é o seguinte, é que existe uma linhagem na Terra que tem um ódio tremendo aos judeus. Sim. Se você observar, todo o norte da África, subindo o Oriente Médio, indo até a Turquia, todos esses povos pertencem ao bloco muçulmano. São adeptos do Islã. E essas pessoas, praticamente esses homens que são descendentes, né, da escrava de Abraão, de Sara, né, que era Ismael. Então, esses elementos, eles têm um ódio tremendo, eles querem riscar Israel da face da terra. E quando o anticristo, ele assumir o comando do mundo, este grupo todo vai aderir ao seu governo. Está entendendo? Estas pessoas estão classificadas como nações bodes. Que quando Jesus Cristo voltar, que ele vai separar os bodes das ovelhas. Então, bodes são todos aqueles que odeiam Israel. Está entendendo? Israel. Então, praticamente, quase ou todos os judeus, os árabes, eles vão aderir ao número da besta, e aquele que aderir ao número da besta, para esta pessoa, não tem volta. No capítulo 14 de Apocalipse, na hora em que o anticristo estiver marcando essas pessoas, a igreja, num brado de alerta, ali de cima, ela vai clamar, ai daquele que recebeu o número da besta, porque será atormentado diante dos anjos e na presença do Cordeiro para todo sempre. Então, para quem aceitar o número da besta, essas pessoas são classificadas como bodes que vão seguir naturalmente para o outro lado, que toda esta classe de pessoas, elas vão ser dizimadas da terra. Agora, o que acontece? É que no meio da humanidade tem muitas pessoas que amam os judeus, não são crentes, não aceitaram o número da besta, se esconderam no período da grande tribulação, na mata, na floresta, em algum lugar por aí, conseguiram salvar, porque estas aí são classificadas como ovelhas. Está entendendo? Aqui não se trata de crente. Não, porque o crente já está na glória. Tá? Se trata de pessoas que o tratamento delas com os judeus é um tratamento pacífico, é um tratamento amigável, é um tratamento amoroso com os judeus. Mas não são crentes para ser arrebatados. Mas vão ficar aqui na terra. Por quê? Porque quando começar o milênio,
O Senhor vai chamá-los à sua direita, de vinde e possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, eu tive carcerado, me visitastes. Aí perguntam, quando foi que te vimos nessa condição? Aí o Senhor declara, aquele que fez isso a um dos meus pequeninos irmãos, os judeus, fez a mim também. Então, essas ovelhas vão adentrar, são homens de carne e osso, porque a igreja está no corpo glorificado, que vão adentrar o milênio, porque o milênio, a humanidade continua, só que numa outra direção, né? Direção divina. Amém. Maravilha. É, meu povo, o negócio é mais sério que a gente pensa. É interessante, pastor, a gente está compreendendo e ouvindo, porque eu vejo assim que a igreja hoje ela está muito dispersa em relação a esse assunto. Pouco se ouve pregar sobre o arrebatamento, pouco se ouve pregar sobre a vinda de Cristo, sobre a grande tribulação, porque não é o que dá ibope, não é o que chama a atenção do povo, não é o que atrai as pessoas. O que atrai as pessoas hoje é pregar sobre bênção, prosperidade, receba tua casa, teu carro, vem para cá. O povo não está preocupado em pregar isso. Então, eu vejo que há uma necessidade de nós conhecermos e sabermos, porque nós precisamos saber o nosso futuro também. Conhecer, e para que nós possamos andar direitamente, buscar o Senhor com integridade, buscar o Senhor realmente, porque a nossa pátria não é aqui, nós somos peregrinos nessa terra, né? Estamos de passagem por aqui e acho que nós precisamos estar atento àquilo que Deus tem para cada um de nós, o plano do Senhor para nós. Então, as pessoas estão brincando e as pessoas, tipo, aparece um vírus como esse, aparece uma outra situação, as pessoas estão desesperadas. Quantos e quantos já não enganaram a população com as suas ideias, suas teorias, com as suas religiões, seitas, enganando as pessoas, falando que o mundo ia acabar no ano de tal, fulano e tal, e nada aconteceu. Então, assim, eu acho que nós, o povo de Deus, nós temos que estar preparados, temos que estar atentos para o que está acontecendo, para os sinais que estão acontecendo na Terra, preparado a nossa fé, a nossa comunhão com Cristo. Nós precisamos estar preparados a cada dia, porque nós não sabemos quando Cristo virá. Pode ser hoje, amanhã, pode ser daqui 10, 20 anos, 30 anos, porém nós temos que estar preparados como se Cristo voltasse hoje, a qualquer momento. Exato. Para arrebatar o seu povo. Exato. Né? E esse texto que o senhor mencionou e eu li no começo, que o evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho das nações, então virá o fim, é exatamente que as pessoas acham que o fim, com muitas pessoas que eu converso às vezes, ou eu ouço pregar, eles falam exatamente que Jesus não vem enquanto o evangelho não for pregado no mundo inteiro. Bom, se depender disso, não virá nunca, não é verdade? Se eu atrelar a volta de Cristo a qualquer coisa, eu estou marcando um prazo, estou marcando uma data. E isso é antibíblico. Exatamente. Entendeu? Então, não existe. Jesus pode voltar hoje, independentemente de qualquer coisa. Está entendendo? Porque, por exemplo, Sim. nesses 2000 anos, com toda a tecnologia, nós já alcançamos 60% do planeta Terra. 60%. Os outros 40%, que pertencem ao bloco da janela 1040, que é o bloco muçulmano, bloco hindu, bloco budista, esses não querem saber do evangelho. Então, quando é que o mundo vai ser evangelizado? Nunca. Então, se a volta de Cristo dependesse da evangelização do mundo, Jesus não voltaria nunca. Está entendendo? Porque não há essa possibilidade. Então, é isso que nós precisamos entender na realidade e ter um cuidado muito forte. E, Léo, pastor Léo, eu, na realidade, hoje, eu tenho mudado a minha oração. Havia um tempo em que eu orava muito pela salvação dos perdidos. Mas depois que eu descobri que tem mais perdido dentro da igreja
do que fora dela, eu mudei minha oração. A minha oração hoje é canalizada para que Deus converta os pastores. Porque os pastores, eles encontraram um filão de ouro no Evangelho. O Evangelho hoje é status, o Evangelho hoje é grandeza, o Evangelho hoje elege qualquer candidato que ela queira. O Evangelho hoje praticamente enriqueceu tanta gente e que as pessoas estão correndo hoje. Por exemplo, a realidade, a igreja lotava quando dizia, vamos para uma vigília, vamos para um culto de oração. Não. Hoje a igreja lota quando tem um culto de prosperidade, quando vai pregar um coach que vai ensinar como ficar rico. É o que está lotando as igrejas hoje, não é mais pastor, não. As pessoas não vão mais à igreja por causa de Jesus, não. Elas vão por causa da riqueza. Pessoas falidas, Sim. pessoas que faliram por causa do pecado e querem agora fazer uma barganha com Deus, dar tudo para ele para receber não sei o quê. Infelizmente, é o mundo que nós estamos vivendo. Os valores foram mudados. E eu digo para você uma coisa, eu oro por estes homens, para que o coração deles se convertam e eles voltem ao caminho da justiça, não fazendo esse comércio de almas como se faz hoje. Infelizmente, é uma podridão que você ouve, é venda disso, venda daquilo, olha, compre isso, compre aquilo que você vai ficar rico, coloca na sua geladeira, na porta da sua casa, lá no seu carro, tudo muito bem. Infelizmente, é o mundo que nós estamos vivendo. Eu sempre falo isso e eu vejo hoje a maioria das pessoas que estão fora da igreja não é culpa de um problema que elas passaram ou outras, são decepções com os líderes. Infelizmente, pastor Jorge, eu vivo aqui na América não é diferente, porque a gente não está generalizando, porque existem muitos homens de Deus, mas é fácil você ter um grupo que vai sustentar você e vai fazer os seus caprichos, entendendo? Ainda mais que a moeda aqui é forte, então você tem um grupo que sustenta, que banca os seus caprichos, que banca os seus luxos. Quer dizer, eu não estou preocupado com o tipo de pessoa que vem para dentro da congregação que eu estou participando ou dirigindo, com o que você pensa ou deixa de pensar, desde que você deixa o teu dinheiro, faz o que eu quero. Então, na verdade, o evangelho é isso aí, é conveniência. Se você faz o que eu quero, eu tenho uma diretriz. Se você obedece o que eu quero, não importa, fica aí, desde que... Então, realmente, quando as pessoas acordam para a vida, e muitas pessoas estão fora da igreja, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo ou que vão ver esse vídeo estão afastadas às vezes, foi por uma decepção com o pastor, porque viram alguma coisa errada, descobriram alguma coisa, porque necessitaram, precisaram de uma ajuda e quando chegaram não tinha condições, mas tem condições para viver uma vida de luxo. Infelizmente, é isso que o senhor falou, o evangelho se tornou hoje um cabide de emprego para muita gente, se tornou uma fonte de... É um negócio da China, porque o camarada fala assim, é melhor ele abrir uma igreja hoje do que ele trabalhar, entendeu? Porque dá mais lucro para ele. Infelizmente, essas pessoas não têm compromisso com Cristo, elas têm compromisso, elas querem ver o delas, infelizmente. Então, eu vejo aqui, eu converso com muita gente, eu tenho muitos amigos que estão, às vezes, conversam comigo e falam assim, olha, eu estou decepcionado, não vou à igreja, não consigo ir à igreja, por quê? Porque não muda, é aquela coisa de sempre, você só vê aquele povo crescendo e a gente nunca pode fazer nada, nunca tem nada, o alimento, não tem alimento, né? Então, infelizmente, as coisas estão cada dia pior. Eu oro, eu peço ao Senhor que realmente venha também, como o senhor disse, porque eu falo assim, se Cristo vier hoje, vai dar vinda perdida, porque não vai subir muita gente, não, porque as pessoas estão muito desanimadas.
Mas, infelizmente, o culpado de muito isso aí são os líderes que realmente esqueceram do compromisso de Cristo, do rebanho de Cristo, e querem realmente desbandar. Infelizmente, a gente vive isso aí em toda parte. A política é muito grande, pastor Jorge. A política dentro da igreja, quando eu falo política, não é política de prefeitura, governo, não. A política mesmo, dentro da igreja, ela é muito forte, né? E isso acaba desviando o foco de Cristo. Cristo não é mais glorificado, infelizmente. O Cristo que da igreja, ele não é o verdadeiro Cristo, porque o Cristo da igreja é um outro. É. As pessoas pregam outro Cristo, e o verdadeiro Cristo que nós... Ele ainda está batendo na porta ainda. Está batendo na porta ainda. O Cristo da... A gente vê agora, por exemplo, nesse coronavírus, o Deus da igreja, o Deus da igreja é um Deus fraco, porque não pode curar o povo, não pode ajudar as pessoas, não pode fazer nada, porque veio o coronavírus, todo mundo ficou em casa, todo mundo... Acabou os cultos de milagre, acabou as campanhas de milagre, ninguém ora por enfermo, está todo mundo desesperado, ninguém confia nesse Deus que pode suprir a necessidade. Então, quer dizer, cadê o Deus da verdadeira igreja? Então, esse Deus que nós servimos, que pregamos, é um Deus poderoso, mas o que estão ensinando por aí é um Deus fraco. Infelizmente, o compromisso das pessoas, os compromissos dos líderes é muito fraco e não tem compromisso com o Cristo, mas ainda tem homens de Deus que realmente levam o evangelho e pagam o preço por isso, né? Eu tenho certeza que o senhor é um desses que tem o compromisso de ensinar, sempre ensinando a verdade a qualquer situação, independente da situação, o senhor está aí para ensinar o caminho. E, na verdade, o mais interessante é você que está me ouvindo agora, me vendo, assistindo a gente, o pastor Jorge não é um pastor de igreja, ele é um ensinador, do Instituto Bíblico em Campinas, e ele ensina ali. Olha que eu já estou há alguns anos longe daí, mas é capaz que eu ainda lembro o endereço de lá, hein? Puxa vida, agora... Campos Sales 378, não é não? Exatamente. Não é Campos Sales 78. Rapaz, 378. Eu estudei no Instituto Bíblico em 1996 até 2000, né? E olha aí, saí de lá em 2000, hoje nós estamos em 2020, 20 anos já. 20 anos. Campos Sales 378. Então, tá certo, Léo. Mas Deus tem nos dado Jorge, graça que, assim como você, Deus tem levantado muitas outras pessoas que passaram pelo IBCamp e que hoje são pastores, missionários, evangelistas, escritores, né? Então, é um trabalho que só a eternidade vai avaliar isso aí, né? Pelos homens, não. tá aí Deus é o que interessa. eu vejo aí a pastora Luísa Durão, o pastor Roberto Duran, foram alunos seus, estudaram na mesma época que eu estudei, tem uma igreja abençoada lá em Mojimirim, o filho dele está morando aqui, perto de mim, então são ex-alunos, né, do ICAMP e tantos outros que já passaram por aí, que deixaram o seu nome. Uma das coisas interessantes que você que mora na região de São Paulo, todo o Brasil... Jorge, pastor Jorge, o Instituto Bíblico, ele tem curso online ou não? Temos. Nós temos curso online. Via web, né? O curso que a pessoa pode fazer em casa. E temos também as videoaulas, que o aluno pode assistir às aulas em casa, né? Vai fazendo as provas e vai encaminhando para nós. E deu uma forma. Legal, Raquel. Muitas pessoas não puderam vir à aula esse período, né? Mas ninguém perdeu a aula, porque nós mandamos as matérias todas e tem sido de grande proveito, sabe? Nós estamos aí na peleja. Interessante. Raquel, deixa o endereço do Bicamp, o site aí, escreve aí o telefone, alguém se interessar em estudar. Gente, não é porque, né, cunhado não, mas assim, uma das coisas que me levou a estudar no Bicamp, quando eu morava no Brasil, foi que eles não têm uma linha assim, não, Assembleia de Deus, não, Batista, não, é Bíblia. Lá se estuda a Bíblia e não doutrinas de igreja ou costumes de igreja. Isso que muitos institutos bíblicos puxam para a sua
religião, sua igreja, né? Sistema. E o Instituto Bíblico IBCamp em Campinas, ele é Bíblia pura. Então, é muito interessante você conhecer os cursos que tem, participar de qualquer parte do planeta, você pode estudar, fazer um curso, se atualizar, aprender e deixar Deus usar você. Pastor Jorge, eu quero te agradecer por esses minutos. Eu sei que daqui a pouco o senhor tem uma live, né? Acho que